Olá! O videozinho dessa semana vai te contar um pouco sobre o que faz uma consultora de imagem e por que isso é tão importante para você, porque muitas vezes a gente não tem uma noção clara e exata da importância de uma imagem alinhada, o que ela pode te trazer de evolução profissional e pessoal. Então hoje eu quero te contar um pouquinho aqui, dividir com você sobre essa experiência minha, o que me fez chegar até aqui, o que faz uma consultora de imagem e também traduzir um pouquinho essa profissão tão nova, tão recente aí para todos vocês, para que fique muito claro aonde uma consultora, né, onde eu posso te ajudar nessa melhoria. Então, gente, eu vou começar contando rapidamente o que me trouxe até aqui. Eu tenho muitos anos de carreira em outra área, né? Em outra área, houve uma transição aí na minha carreira. Eu fiz durante muito tempo, quase 15 anos, eu trabalhei na área comercial e de vendas em grandes empresas, empresas multinacionais, tanto do lado do varejo quanto do lado da indústria, que já foi uma primeira transição, né? Resolvi fazer essa mudança e ir para o outro lado da mesa. E aí eu atendi grandes clientes, passei pelos maiores varejistas e no meio desse bolo todo, de toda essa história, eu tive a minha gestação, né? A gestação dos meus gêmeos, que vão fazer 5 aninhos, já não são mais tão pequenos, né? Estão crescendo, mas que obviamente me fez passar por uma queda de autoestima, por uma mudança, né, de guarda-roupa e principalmente por uma mudança de imagem. Grandes momentos da nossa vida normalmente fazem a gente mudar a nossa estratégia de imagem. Grandes mudanças de vida, sejam uma promoção na carreira, uma demissão, muitas vezes o luto, o pós-parto, quando a gente vira mãe, quando a gente às vezes faz uma transição também, sei lá, dos 20 para os 30, dos 30 para os 40, isso pode acontecer. O que aconteceu comigo foi que eu sempre tive muita autoestima, sempre gostei muito de me vestir, sempre tive muito bom gosto, e aí quando os meninos nasceram, obviamente o meu corpo mudou, eu abri o guarda-roupa, né, olhava aquilo tudo e não conseguia montar alguma coisa que me agradasse e me fizesse feliz. As roupas não me cabiam também, obviamente, né, a gente tem aquela ilusão da internet, de que as pessoas voltam ao corpo em pouco tempo. Comigo não foi assim, provavelmente com você também não. Tem algumas exceções, né, gente? Mas comigo demorou muito, foi muito na base da dieta, da boa vontade, do exercício, isso sim. E aí eu comecei a não me reconhecer, né? Então, depois de um tempo, quando os meninos já tinham cerca de 2 anos, porque existe um período muito grande de doação, né? Quem é mãe sabe. Eu comecei a me olhar no espelho e falei assim, não, tá na hora de eu fazer um ajuste aqui, porque isso realmente, essa imagem não tá me agradando, não está me fazendo feliz, eu preciso mudar. E aí eu comecei a focar no exercício, a emagrecer. Era o auge da pandemia, eu me lembro que quando dava eu treinava na sala de casa, né? Parecia uma doida e comecei a emagrecer, e aí, mesmo assim, aquele guarda-roupa ainda não me representava. Usar short, usar saia, depois que tem filho, não dá para usar a mesma coisa, né? Então, a gente realmente faz uma troca. E aí eu resolvi buscar uma consultoria. Quando eu busquei essa consultoria, eu me descobri, né? Eu apliquei, né? Uma coisa que tem que ficar muito clara, quando você faz uma consultoria, é importante que você também entre de cabeça nisso. É um momento muito profundo, é um momento que vai te exigir rever muitas coisas. Às vezes a gente pensa que é supérfluo, que é futilidade, mas pelo contrário, ele faz a gente olhar muito para dentro, a gente se redescobrir, né? Acaba sendo um pouco de sessão de psicologia, eu brinco, né, com meus clientes. E aí você tem que aplicar isso. Então eu fiz isso, eu amei tanto que eu resolvi fazer um curso de formação, porque eu entendi que a minha missão era levar isso para mais mulheres. Converso com muita gente, com muitas amigas, com muitas clientes e vejo que muitas passam pela mesma situação. Muitas na questão do pós-parto, mas muitas em outras fases de transição também se veem perdidas no guarda-roupa. E eu digo para vocês, um dos grandes motivos das mulheres se perderem na hora de montar looks e na hora de se vestir, ao contrário do que a maioria pensa, não é a falta de peças de roupa, e sim o excesso. Quando a gente tem demais, a gente acaba se perdendo nessa montagem. E muitas vezes você está perdido na sua imagem, no seu estilo, então aquilo que está lá no armário não te representa mais. E aí você realmente não vai conseguir montar nada legal com isso.
Então, qual que é o trabalho da consultoria, da consultora de imagem e estilo? Ela vai te ajudar a entender o seu estilo, ela vai te entender a sua estratégia de imagem, porque imagem é sim uma estratégia. O que você quer transmitir naquele seu momento, seu novo momento de vida. E aí, ela vai te direcionar quais peças você poderia ter dentro desse seu estilo, dentro dessa sua estratégia de imagem. Dependendo do pacote que você contrata, ela vai dar uma olhada no seu guarda-roupa, vai tirar aquilo que não está de acordo com essa imagem, com esse estilo, vai sugerir peças novas, ela pode te acompanhar num momento de compra, ela pode te dar uma assessoria posterior em como que você faz isso. Ah, eu tô aqui na loja, não sei se isso faz sentido para mim, como é que fica. Ela vai te ensinar muito sobre tecidos, sobre caimento, e sim, pessoal, isso faz toda a diferença, tá? Sempre privilegie ter peças de qualidade, né? Porque se você fizer uma conta básica, o investimento ele se paga. Uma roupa cara é uma roupa que você não usa, que está parada no seu guarda-roupa. Se você compra uma roupa, mas usa muito, faz a conta ao longo de 1 ano, 2 anos, quanto essa roupa custou por mês. Ela acaba saindo barata. Então, se possível, privilegie qualidade. Qualidade muitas vezes está sim atrelada a preço, né? Não necessariamente, mas na maioria das vezes. Você pode encontrar peças similares, né? Eu mesma estava rodando algumas lojas ontem e mostrei para minhas clientes num grupo privado meu de Black Friday que a gente está fazendo, que existia uma mesma regata na Zara e uma mesma regata na C&A. As duas tinham excelente composição, eram 100% algodão, o mesmo modelo, R$ 30 de diferença. Então, não necessariamente numa marca mais popular, numa fast fashion, o produto é ruim, mas você tem que saber olhar a composição, né? E a consultoria, ela também te ensina isso. Uma consultora de imagem vai te ensinar a olhar. E aí, quando você começa, você aprende a cor que te favorece, o seu estilo, que peças que você pode ter no seu guarda-roupa para passar a imagem que você deseja. E, aspas aqui, essa imagem não é uma imagem imposta, né? Uma consultora de imagem jamais deve impor nada, né? Se você gosta de uma coisa, nós vamos achar estratégias para que você mantenha isso no seu armário. Se você, por exemplo, gosta de preto e o preto não está na sua cartela de coloração, a gente vai trabalhar estratégias para que você mantenha esse preto de algumas formas dentro do seu guarda-roupa. Então, a consultoria de imagem jamais pode impor. Eu sempre brinco aqui com minhas clientes que eu vejo muita gente colocando as pessoas dentro de um quadrado e eu não gosto disso, nunca gostei na minha vida de antes, no meu trabalho de antes e nem no meu trabalho atual, né? Então, a gente tem que saber fazer essa diferenciação. E aí, quando você aprende a cor que te favorece, o estilo, a imagem que você quer passar, as peças, você vai coordenando, você entende o que falta no seu armário, você começa a entender de composição, de caimento, você muda o seu armário, você fica com menos peças, você tem mais facilidade para se vestir, você tem mais facilidade para combinar as peças entre si, e isso muda toda a sua imagem, tá? E aí você está trabalhando fortemente num dos pilares de linguagem não verbal, que é importantíssimo, que é o vestuário. Tá? Para finalizar, da nossa linguagem, pessoal, cerca de 65 a 90% da mensagem que nós transmitimos é por algo, linguagem não verbal, ou seja, a não falada. O que entra aí? O gestual, a forma com que eu me porto, a minha postura, o vestuário, a roupa que eu estou vestindo, o meu cabelo, a minha maquiagem. Então, é uma parte disso, mas é sim uma parte muito importante. Tá bom? Espero que tenha ficado claro alguns conceitos para vocês e semana que vem eu venho com um novo videozinho e outro assunto muito bacana. Tchau, tchau!